Bom, vamos começar então a falar. Eu quero que você pegue papel e caneta, porque a gente vai falar aqui de um assunto muito importante, que são as crises de ansiedade. Muitas pessoas, infelizmente, hoje são reféns das crises de ansiedade. E para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta para você e eu queria que você refletisse a respeito e colocasse sua resposta aqui. Na sua infância, a sua mãe era muito exigente com você? Coloca aqui sim ou não. Por favor, coloque aqui, na sua infância, a sua mãe era muito exigente com você? Coloque aqui sim ou não. Reflita a respeito e procure refletir com sinceridade, tá bom? Por quê? Porque essa pergunta, ela diz muito sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. A Giotina, sim. A Fátima Pereira, sim. A Fernanda, sim. Excelente. Bom, a infância, ela nos moldou. Ela moldou quem nós somos hoje. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Quando nós nascemos, eu sempre gosto de dizer que nós nascemos como uma folha em branco. A gente não sabia exatamente o que era certo, o que era errado, bom ou ruim. Nós tivemos os nossos professores. Claro que a gente traz aí a nossa carga genética, a nossa ancestralidade, mas basicamente a gente precisa aprender a sobreviver. E sobrevivência, guarda isso, sobrevivência é fundamental para sua mente. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Ela busca o tempo todo garantir a sua sobrevivência. E sobreviver, quando você nasce, tem alguém que é fundamental nesse processo, que é a sua mãe. Escreva aqui, mãe. Escreva aqui, mãe é a sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe é ela que precisa te dar proteção emocional, amparo emocional, cuidado, alimento, calor, toque. Isso é fundamental para o bebê sobreviver. O bebê humano, ele nasce de uma certa maneira prematuro. Se você comparar com outros animais da natureza, o bebê humano é aquele que nasce, mas precisa de cuidado. Sozinho ele não sobrevive. Ele precisa que alguém, um adulto, de preferência a mãe, cuide dele. E se essa mãe não consegue cuidar, existe aí, digamos, um primeiro problema. O vínculo com a mãe, presta muita atenção, esse vínculo ele é extremamente intenso, obviamente, desde a gestação. Existe, e eu quero que você escreva esse termo que eu vou te falar agora, existe uma fusão emocional. Fusão emocional. Essa fusão emocional, ela começa aos 3 meses de gestação e vai até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade. O que isso significa, ô gata? Significa que o que mamãe está vivendo emocionalmente, o bebê, a criança, também está vivendo. Então, por exemplo, mamãe está vivendo a raiva. O bebê está experimentando a raiva. A mamãe está vivendo a tristeza. O bebê também está conhecendo a tristeza. E a partir daí, interpretações são criadas pela mente para garantir a sobrevivência. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso tá fazendo sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram. R. Soares, o Mauro, a Célia, a Vassolero Odontologia, a Lilane Sanches, seja muito bem-vinda. Raquel Coelho, a Cristina Pimentel, muito bom. Sejam todas bem-vindas a essa live. A gente está falando por que a sua mãe tem a ver com a sua ansiedade. Se você vive hoje crises de ansiedade, talvez hoje você encontre um caminho aqui para entender e como tratar essa causa. A partir dessa relação entre a mãe e a criança, a mãe e o bebê, pode ser que muitas vezes a mãe não tenha conseguido dar aquilo que o bebê precisava. Especialmente esse amparo emocional, a presença emocional. E aqui, como eu sempre digo, não é para julgar a sua mãe. A gente não tem o direito de julgar a nossa mãe. Nós não temos esse direito. A mãe, assim como o pai, nos deu o bem mais precioso que nós temos. Sabe qual é? Eu quero que você escreva aí. A vida. A vida. Eles nos deram a vida. Eles são tão humanos quanto você, quanto eu. Então, eles têm
qualidades, eles têm defeitos. Então não cabe a nós, réis mortais, julgarmos as nossas mães e os nossos pais. Aconteceu algo na vida dessa mãe, desse pai, e a partir daí ele ou ela tiveram algum comportamento. Só que para a criança, isso, Yoshi, fizeram o que podiam. Podiam. Só que, presta muita atenção, a partir da ótica, do ponto de vista da criança, existe muitas vezes uma falta. Por quê? Lembra que eu falei há pouco? Tudo se trata de sobrevivência. Para essa mente, tudo é sobrevivência. Então, se está faltando, por exemplo, a presença da mãe, a presença física da mãe, porque a mãe precisa trabalhar demais, a mãe precisa sustentar a casa, a mãe é uma mãe solo, por exemplo, ela precisa estar ausente, o bebê, a criança não entende isso. Ela não tem essa compreensão. Você hoje, adulta, olha para trás e consegue compreender. Agora, essa criança não. Só que ficou uma interpretação de falta. E a partir dessa interpretação de falta, a mente cria algo que eu chamo de lealdade emocional. Escreva aí, para você não esquecer. Lealdade emocional. Lealdade emocional é um vínculo subconsciente entre a mãe e o filho, a mãe e a filha, onde é como se você fizesse um pacto com a sua mãe. Mãe, cuida de mim, eu preciso que você olhe por mim, que você me dê amparo, que você me dê conforto, que você me dê alimento e eu me torno leal emocionalmente a você. Essa falta que a sua mente interpreta da presença da mãe em algum nível cria essa lealdade emocional. E a partir daí, a vida se torna uma vida um pouquinho prisioneira, uma vida de prisioneira muitas vezes. Porque eu me torno aquilo que a minha mãe quer que eu seja. Eu acabo muitas vezes sendo alguém, um personagem, para agradar a minha mãe. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E é por isso que muitos casos de crises de ansiedade têm a ver com um conflito com a mãe. Existe um conflito com a mãe. Tudo bem? Ô gata, mas só acontece com a mãe? Não. Isso também pode acontecer com os pais, ou com o avô, a avó que criou, a tia. Porém, na maior parte dos casos em que eu atendi através da hipnoterapia, casos de crise de ansiedade, a relação, a causa tem a ver com a mãe. Tudo bem? Faz sentido? E por quê, ô gata? Por que isso acontece com a mãe? Por que acontece mais com a mãe? Por quê? O vínculo maior, desde a gestação, é com a mãe. É meio que natural. A primeira infância, os primeiros 7 anos de vida, eles são da mãe. Ah, então o pai não é culpado de nada? Você está falando isso porque você é homem, né, gata? Você é pai. Não. A ausência paterna, a falta de responsabilidade dos homens, o machismo estrutural que existe na nossa sociedade faz com que muitas mulheres elas sofram as consequências e a partir daí elas têm um comportamento diferente, decisões diferentes e que, claro, afetam a criança. Então, claro que os pais, os homens, têm muita culpa nisso. Mas, sob o ponto de vista da criança, do bebê, é a mãe que deveria dar nessa primeira infância o amparo, é ela que deveria estar presente, é ela que deveria ser a segurança para essa criança. Tudo bem? Está fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Então, muitos casos de crise de ansiedade que eu tratei já, e eu posso dizer que centenas. Talvez ansiedade e dependência emocional são os dois principais sintomas que eu trato, porque acho que é o que a gente mais vê hoje, infelizmente, na nossa sociedade. E, presta atenção, esse conflito
com a mãe tem uma razão. Tem uma razão, que é o seguinte. É esse daqui, ó. É o medo de errar. É o medo de decepcionar a mamãe. Esse conflito clássico da ansiedade é o medo de errar. Por que o medo de errar, ô gata? Presta muito atenção agora, eu quero que você pare tudo que você está fazendo para você me escutar. A não ser que você esteja dirigindo aí, por favor. Toma cuidado. Mas o conflito clássico da ansiedade é o medo de errar. E por que isso é tão importante que você saiba? Porque talvez hoje você esteja com crise de ansiedade e você esteja tratando apenas os sintomas e não a causa. Enquanto você tratar o sintoma, digamos que você pode controlar aqueles sintomas que são ruins para você, mas você não resolve o problema. Como eu disse, crise de ansiedade tem solução. Tem solução. Eu trato isso através da hipnoterapia e eu vejo os resultados, desde que você vá à causa. E como eu disse aqui, a maioria dos casos de crise de ansiedade que eu trato tem a ver com esse medo de errar. O medo de errar. Porque quando lá atrás, o meu ancestral, o Homo sapiens lá de trás, ele, digamos, estava doente, ele não era capaz de ajudar a tribo, ele era excluído. Então esse medo de errar, de não fazer o certo, tem a ver com a nossa sobrevivência. Tem a ver com a nossa sobrevivência. E aqui um dado muito importante. Bom dia, Clóvis, seja muito bem-vindo. Juliana, a Mariângela também por aqui, a Val Nascimento, seja bem, a Anitta, a Dilza, sejam muito bem-vindos aqui. E aí tem um dado bem curioso. Na maioria dos casos que eu atendi, e conversando também com outros colegas hipnoterapeutas, normalmente as crises de ansiedade, elas são mais comuns entre mulheres. Elas são mais comuns entre mulheres. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. São mais comuns com mulheres do que com homens. E por que isso? Porque as meninas, presta muita atenção, e aí tem a ver com a pergunta que eu te fiz. As meninas são mais exigidas pelas mães do que os meninos. Tudo bem? Isso tem a ver, sim, com o machismo estrutural que existe na nossa sociedade. Então, as meninas são cobradas muito mais cedo a serem um tipo de menina, a terem um determinado comportamento. E as mães exigem muito, muito das meninas. Desde tarefas simples a tarefas mais complexas, tarefas domésticas, exigem muito mais. Eu vou te dar um exemplo aqui de um atendimento recente que eu tive de hipnoterapia e que a gente tratou a causa. Era uma mulher de cerca de 45 anos com muitas crises de ansiedade. E ela já vinha há muito tempo só tratando o sintoma e não a causa. Qual era o momento atual dela? E por que é importante você entender o momento atual dela? Porque esse momento atual é o conflito que ela está vivendo. É o conflito. A gente precisa identificar qual é o conflito atual. Porque a partir do conflito atual, eu preciso encontrar o quê? Padrões que me levem à causa. Eu preciso encontrar padrões que me levem à causa. Qual era o conflito atual dela? Extremamente sobrecarregada e com muitas exigências no trabalho. Ela tem uma profissão que é de muito estresse, então ela era muito exigida, metas e tudo mais. Aí quando você vai à causa, e aí esse eu acho que talvez é o grande benefício da hipnoterapia, porque a hipnoterapia ela vai na causa. Ela vai na causa. Aliás, escreva aqui, todo sintoma tem uma causa, para você não esquecer. Todo sintoma tem uma causa. Então, uma crise de ansiedade é um sintoma, uma crise de pânico é um sintoma, a depressão é um sintoma, a obesidade é um sintoma, a procrastinação é um sintoma.
todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. E neste caso, onde essa mulher de 45 anos, com crise de ansiedade, vivendo um grande conflito hoje no trabalho, exigida, muito exigida, a gente vai à causa. E onde que estava a causa? Nos 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ela, junto com a mãe, estão na cozinha. E a mãe pede para que ela lave a louça, com 5 anos de idade. E aí, ela está lá ajudando a mãe, lavando a louça. E aí sabe o que acontece? Um prato cai da mão dela e se quebra. Naquele momento, a mãe, já cansada, estressada pela vida que ela tinha, ela explode. E aí ela dá uma bronca nessa criança de 5 anos, ela grita com essa criança de 5 anos e o que acontece? Uma interpretação é criada. O medo vem, o medo de errar, eu não posso errar, eu não posso fazer nada de errado, senão minha mãe vai brigar comigo. E a partir daí fica um aprendizado, fica uma interpretação na mente dessa criança. Nós aprendemos de 2 maneiras, eu quero que você anote aí. Nós aprendemos ou por repetição, então de tanto você executar uma ação, você aprende, de tanto você escutar determinadas palavras, você aprende determinadas frases, de tanto você olhar uma mesma cena tantas vezes. E nós aprendemos também por impacto emocional. E esse foi um aprendizado de impacto emocional. Aquela mãe, naquele momento de estresse, ela descarrega a raiva dela, enfim, a frustração dela, naquele prato quebrado pela filha. E a partir daí, o que fica instalado na mente? Qual é a interpretação? Eu quero que você escreva aqui, interpretação. A interpretação é o medo de errar com culpa. Essa é a interpretação. Eu não posso errar, porque senão eu sou culpada. Isso gera culpa em mim. E eu não quero carregar essa culpa. Eu não quero decepcionar a minha mãe. Eu não quero que a minha mãe não olhe para mim mais e que ela não garanta mais a minha sobrevivência. Tá fazendo sentido isso para você? Isso gera nela um medo. Aí vamos agora ao momento atual. Janu Cristino, seja bem-vinda. Isso, presta atenção, isso gera um conflito com o que ela está vivendo hoje, gera uma conexão. Por quê? Porque hoje no trabalho dela, ela é muito exigida e ela não pode errar. E se ela errar, o que a mente está buscando? Está buscando o quê? Opa! Se você errar no seu trabalho, a sua mãe vai te dar aquela bronca dos 5 anos. E você sabe o quanto aquilo foi ruim para você. Você pode falar o seguinte para mim, gata, mas eu sei que ali minha mãe estava estressada. Eu hoje entendo, eu perdoo a minha mãe. Você, adulta, pode perdoar a sua mãe. Ok. Mas e aquela criança? E aqui não é sobre perdão da criança, mas como que aquela criança, como que ela viveu aquela situação? Porque hoje, como adulta é muito fácil você falar, mas isso foi uma bobagem, gata. Para você, adulta. Mas para aquela criança foi algo muito grande, de um impacto emocional gigantesco. Entende isso? Isso faz sentido para você? Por isso que eu preciso, muitas vezes, tratar a causa. Por quê? Porque essa exigência da mãe cria o medo da punição. Então, quando eu estou hoje no meu trabalho e eu sou exigida, a minha mente está achando que eu vou ser punido. E essa exigência da mãe, às vezes ela foi exagerada. Às vezes essa exigência da mãe foi pontual. Mas não importa, o que importa é a interpretação que fica. Tudo bem?
O que alimenta muitas vezes esse medo de errar? Eu quero que você preste atenção porque talvez isso faça muito sentido dentro da sua história. O que gera muitas vezes esse medo de errar, esse medo de se sentir culpada quando erra, o medo de decepcionar a mãe, tem a ver, por exemplo, com muita comparação. Escreva aqui, comparação. Você foi comparada muitas vezes com seu irmão, com a sua irmã, com os primos ou com amigos, sei lá. Esse é um padrão que muitas mães têm. Elas comparam os filhos. E essa comparação, principalmente quando você, digamos, não é a pessoa, vamos dizer assim, agraciada com os elogios, isso faz com que você se sinta o quê? Com medo. O medo de não sobreviver. Porque se a minha mãe está falando só do meu irmãozinho, que é o máximo, que é incrível, que é maravilhoso, e eu sempre sou o problema, eu sempre sou a errada, esse medo de não sobreviver, ele fica latente. E claro que isso vai gerar o quê? Uma ansiedade. Isso vai gerar uma ansiedade em tudo que eu faço. Tudo bem? Faz sentido? A Cris, minha história de comparação, e eu sempre perdia. Pois é. Isso pode ser que tenha desencadeado essa exigência, muitas vezes com você, que leva muitas vezes a um perfeccionismo. Eu não posso fazer nada de errado, eu tenho que acertar em tudo. Nada pode sair dos trilhos, porque senão mamãe não aprova. Mas a minha mãe, gata, nem liga mais para isso. Ou minha mãe nem olha para mim, ou minha mãe morreu. Como que isso me afeta? Porque existe a interpretação. Faz sentido isso para você? Uma outra causa que pode alimentar esse medo de errar, gerando crise de ansiedade, é o que você, por exemplo, viveu na escola. O seu desempenho escolar. Porque a nossa educação, a educação das escolas tradicionais, é uma educação criada através do sistema de punição e recompensa. Escreva aqui, punição e recompensa. Se você vai bem, você tem uma recompensa, você passa de ano. Se você não vai bem, você tem o quê? Você tem uma punição, você não passa de ano. E isso, muitas vezes, vai alimentando ainda mais esse medo de errar, o medo de decepcionar a mãe. Por isso que esse medo de errar se torna um fardo, um peso. E aí se torna o quê? Recorrente na sua vida. E aí quando você tem um desafio hoje, atual, onde você precisa, por exemplo, avançar, procrastinação tem muito a ver com isso. Eu não quero avançar. Eu tenho medo de errar, então eu não faço. Entende isso? Guarda uma coisa muito importante. Todo pensamento gera um sentimento que cria uma ação, que cria um comportamento. Esses pensamentos, eles são alimentados por quê? Por uma causa que continua lá aberta. É uma ferida que fica lá dentro de você e que faz com que pensamentos sejam acionados quando você dá de cara com um gatilho. Quando você dá de cara com algo que está acontecendo no presente. Pode ser algo que você escute, algo que você está vivenciando. Então essas crises de ansiedade, você precisa encontrar a causa. O nosso corpo, ele reage por conta desses pensamentos. Ô gato, e qual é a solução? Primeiro, você precisa encontrar a causa. E 2, você precisa ter, e eu quero que você escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional, que é o controle desses pensamentos. É o controle dos seus medos. Agora, quando você controla os pensamentos, você consegue evitar que esse pensamento gere um sentimento e, a partir daí, uma ação. O problema é que hoje muitas pessoas não têm blindagem emocional. Muitas pessoas não conseguem controlar os seus pensamentos. E a mente parece uma rave
eterna, que fica lá, pensamento, que normalmente é pensamento repetitivo e enfraquecedor. Não sei se é o teu padrão, mas a maioria dos pensamentos a maioria dos pensamentos é repetitivo e também enfraquecedor. Então, você precisa ter blindagem emocional para controlar isso. Porém, você vai precisar também encontrar o quê? A causa. Então, ansiedade sim tem solução, desde que você trate a causa. Eu, ao longo da minha vida como hipnoterapeuta, já tratei centenas de casos de crise de ansiedade e eu digo para você, os meus pacientes hoje têm uma qualidade de vida muito melhor do que eles tinham antes. Por quê? Porque eles conseguiram identificar a causa e tratar a causa. E quando você faz isso, o sintoma ele desaparece. A ansiedade ela tem solução desde que você trate a causa. Só que você foi adestrada a tratar o sintoma. Nós fomos adestrados a acreditar que basta tomar um remedinho e que tudo vai ficar bem. E você talvez ainda não tenha se dado conta, você que hoje vive as crises de ansiedade, você não tenha se dado conta que você se tornou escrava desses remedinhos. E que não adiantam nada. Eles já nem fazem mais efeito no seu corpo. Eles nem conseguem mais controlar as reações que você tem. Então não adianta você apenas tratar o sintoma e não olhar a causa. Todo sintoma tem uma causa. E é por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é você entender o que aconteceu lá, por exemplo, aos 5 anos de idade, e mudar essa interpretação. Porque do momento que eu mudo a interpretação, o meu comportamento também muda. A sua interpretação é aquilo que a sua mente acredita que é certo, errado, bom ou ruim. E o seu comportamento atende a essa crença. Agora, se você realmente quer sair das crises de ansiedade, você tem que parar primeiro de achar que tudo se trata de remédio. O remédio ele é importante em algum momento de um tratamento, muitas vezes para te tirar de um estado muito ruim, para te equilibrar, mas não para tratar a causa. O remédio jamais vai tratar a causa. Remédio, a palavra remédio vem do verbo remediar. Remediar é você deixar para depois. É para você dar um jeito ali. Então não é tomando remédio que você vai sair das crises de ansiedade. Tenha certeza, tem solução, desde que você vá à causa. E aqui eu quero que você reflita a respeito. O que você já não perdeu na sua vida por conta dessas crises de ansiedade? Talvez você tenha perdido momentos que eram para serem incríveis ao lado da sua família, das pessoas que você ama, e aí você teve uma crise de ansiedade. Ou ainda oportunidades de crescimento profissional que você perdeu a partir do momento em que você talvez não se sentiu segura, porque você ficou com medo de ter essas crises de ansiedade. Agora, você pode continuar do jeito que está, remediando, ok. Só que isso não resolve nada. E aqui, uma coisa que é dura que eu vou te falar, mas que é importante. A vida está passando. A cada dia é um dia a menos. A Gisele, o sono, pois é. Não dormir direito é uma das piores coisas que você faz com o seu corpo, com a sua saúde. Deveria ser um crime, de verdade. Por quê? Porque você está adoecendo a cada dia. Por quê? Porque você não consegue deixar o seu corpo ele se regenerar. O teu corpo gasta muita energia ao longo do dia. E você talvez não entenda que muitas das doenças que você tem ou teve
Elas têm sim um fundo, escreva aqui, emocional. Toda doença, ô gata, tem fundo emocional? Não. Não. Mas eu diria que 99% tem. E depois, claro, elas se tornam crônicas. Elas se tornam crônicas. E aí, claro, se elas se tornam crônicas, mais difícil é a solução. Tudo bem? A Claire, bom dia. Suor noturno pode ser da ansiedade? Provavelmente. Mas, claro, tem também questões hormonais aí que você precisa identificar. Tudo bem? Mas, se você já tem um histórico de ansiedade, sim. Pode, ainda mais se você tem um sono intranquilo. Ainda mais se você tem um sono instável. Digamos, você acorda no meio da noite, sei lá, 2 horas da manhã você acorda e não dorme mais. Isso provavelmente tem a ver com ansiedade. Mas também tem uma questão hormonal que é importante que você verifique. Por isso que eu digo assim, toda doença tem fundo emocional? Não. Mas a maioria tem, ok? A Yoshi, dor na lombar é emocional também? Pode ser que sim. Por exemplo, o que é... Né, vamos lá, aliás, eu estou pensando em fazer uma aula falando de doenças emocionais. O que você acha da ideia? Coloca aqui se você gostaria de assistir essa aula. Estou pensando aqui já há alguns dias. Porque me chegam muitas perguntas como essa. Mas vou responder aqui a pergunta da Yoshi. Dor na lombar é emocional? Pensa na estrutura do seu corpo. O que é a região lombar, a região da sua coluna? É a sua estrutura, certo? É a sua estrutura. É o que te mantém de pé. Se você, presta atenção, talvez você hoje esteja com dor na lombar por uma razão, que é, você carrega muito peso. Imagine você carregando todo dia 10 quilos de arroz nas costas. Aí você vai para lá e para cá o tempo todo. 1 hora o que vai acontecer? A sua lombar vai doer. Então assim, o que você vem carregando hoje, talvez de responsabilidades, o que você vem carregando aí nas suas costas, de peso dos outros. E aí, o que você precisa entender? Existe uma causa para isso. Primeiro, claro, você vai ter que resolver esse conflito hoje de estar carregando esse peso. Agora, existe uma causa. Por que você se tornou essa pessoa que carrega isso? Aí a gente vai lá na infância. Pode ser que você tenha vivido uma espécie de abandono da mãe. A mãe não conseguiu estar presencialmente a você e você se torna a filha boazinha. Aquela filha que faz tudo para todo mundo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar essa causa para mudar esse padrão. Para minha mente entender que tá tudo bem, por exemplo, se eu disser não. Se eu chegar para você e falar, Yoshi, não, hoje eu não vou fazer o que você está me pedindo. E eu me sentir tranquila. Entende isso? Se eu faço dessa maneira, eu não carrego o peso dos outros e nem essa culpa de dizer não. E talvez hoje essa dor que você tenha na lombar tenha a ver com o quê? Com a sua dificuldade de dizer não. Faz sentido isso, Yoshi? Veja se isso faz sentido para você aqui, o que eu descrevi. Ah, vocês gostaram da ideia, então? Que bom. Então eu vou pensar nisso. Vou pensar com mais carinho nessa aula aí sobre doenças emocionais. Tem muita coisa. Tem muita coisa que você entende, né, das doenças quando você trata a causa. Porque assim, ó, presta atenção. O nosso corpo, esse corpo que você tem aqui, é uma máquina perfeita para garantir a tua sobrevivência. É uma máquina perfeita. E quando eu digo perfeita, é perfeita. Por quê? Tudo se trata de sobrevivência. Então, por exemplo, quando você faz um corte na sua mão, a tua mente, ela sabe que esse corte, por exemplo, pode ser um risco à sua sobrevivência. Porque lá atrás, se você estivesse, lá os nossos ancestrais, se você estivesse com a mão cortada, talvez você não pudesse lutar com um predador. Você ficaria em desvantagem. Então o corpo, ele se regenera. Se esse corpo não consegue se regenerar, é por quê? Porque existe um bloqueio emocional.
Existe uma mudança na programação aqui que faz com que você permaneça, digamos, com esse programa errado e aí o seu corpo não consegue fazer o trabalho dele. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Yoshi, me sinto muito cansada. Então, talvez o que eu disse faça sentido para você, certo? A história aqui que eu te contei. A Claire, tontura e visão embaçada. O que significa na ansiedade? Olha, primeira coisa, você precisa me dizer se esses são sintomas que você tem devido a uma crise de ansiedade. Se isso, por quê? A ansiedade é um sintoma que ela tem uma emoção ligada a uma interpretação. Então, depois que a sua mente ela acredita que você tinha lá, por exemplo, um inimigo, um predador, é a hora que o corpo descansa. E aí é quando você sente, por exemplo, você sente a palpitação, você sente o suor, porque existem 3 recursos da natureza que estão dentro da gente para garantir a nossa sobrevivência. Escreva aqui. Primeiro, lutar. Sempre que a sua mente entende que você está em perigo, ou você vai lutar com o predador, ou você vai fugir do predador, ou você vai paralisar, fingir de morto. O fingir de morto na natureza é um recurso muito usado pelos animais. Por quê? Os predadores, eles precisam saber que eles mataram aquele animal. Por exemplo, o leão correndo atrás da zebra. Se a zebra se finge de morta antes do leão chegar, o leão perde o interesse. Isso é da natureza. Ele perde o interesse. Por quê? Porque ele acredita que não foi ele que matou aquela zebra. Então ele vai embora. Então esse é um recurso que a gente tem, a paralisia. Tudo bem? Então, por exemplo, numa crise de ansiedade, normalmente o recurso que a nossa mente usa dentro dessa interpretação é fugir. Por exemplo, o medo de errar. Eu quero fugir dessa situação. Então eu quero correr o mais longe possível, eu quero correr o mais longe da bronca da minha mãe. Eu não vou lutar com a minha mãe, eu vou fugir. Então o que acontece? Eu corro. Imagine que você saia correndo, e quando vê, você termina e você está o quê? Esbaforida. E aí talvez você se sinta tonta. E talvez você fique com a visão um pouco embaçada. Por quê? Porque você botou muita energia. E aí quando você, digamos, está retomando o seu equilíbrio, você vai sentir isso. Então pode ser que sim, tenha uma relação. Tudo bem? Para a gente terminar, eu quero que você guarde essa reflexão aqui. Nunca é tarde demais para ser quem você poderia ter sido. Eu digo isso porque muitas pessoas se conformam em viver com as crises de ansiedade. Ah, é assim mesmo, né? Hoje todo mundo tem. Então, eu vou ter também, né? Por que vou tomar um remédio e assim eu vou levando a minha vida? Não! Nunca é tarde demais para você ser quem você poderia ter sido. Você precisa entender que a tua vida é um bem precioso e que você pode ter uma história diferente se você tratar a causa. Ô gata, como que eu trato a causa? Uma técnica que eu recomendo, porque é a que eu uso, é a hipnoterapia. Porque a hipnoterapia te leva exatamente o quê? A esse ponto inicial. Então, no momento que eu tratei a causa, acabou com o sintoma. Ô gata, isso serve para crise de pânico? Serve. Serve para depressão? Serve. Serve para obesidade? Serve. Por exemplo, a obesidade, muitas pessoas hoje vivem essa questão da obesidade e elas ficam o quê? Acreditando que basta seguir uma dieta que elas poderão ter o corpo dos sonhos. A dieta é uma parte importantíssima nesse processo, assim como o exercício físico. Porém, se eu não identificar a causa da obesidade, isso não é apenas os hábitos. Claro que você tem que mudar os seus hábitos, você tem que ter hábitos saudáveis, você precisa estar ao lado de pessoas que estejam engajadas com você nesse propósito. Porém,
Muitos casos de obesidade que eu já tratei tem o quê? Tem uma causa emocional. Por exemplo, um abuso sofrido lá atrás. Por exemplo, crianças que foram humilhadas, sofreram bullying, apanharam. Então eu preciso ter um corpo forte para enfrentar o desafio, entendeu? A Deise, eu não me conformei, não me conformo com a crise de ansiedade. Então trate a causa. Trate a causa. Enquanto você não tratar a causa, não adianta você ter apenas esse discurso. Você precisa tratar a causa. Identificar a causa. Tudo bem? Então, tudo tem solução. Tudo tem solução. O que eu mais, assim, acho que talvez de todas as técnicas hoje que eu uso e eu aprendi, nenhuma delas é mais eficiente que a hipnoterapia, porque ela trata a causa. Ela vai a fundo e ela resolve mudando essa programação. No momento que eu mudo essa programação, essa interpretação, o meu comportamento é diferente, o meu corpo vai reagir diferente também. A Juliana, quero parar de fumar, mas está mais forte do que eu. Eu sei das consequências do cigarro, eu quero parar. Será que preciso fazer mais hipnoterapia? Sim. Você precisa tratar a causa dessa compulsão. Por quê? O que é uma compulsão? É algo que você não controla. Olha só, você conscientemente sabe das consequências do cigarro, ok? Hoje, esses dias eu não fumo, eu estava numa padaria e aí estava lá numa fila esperando e eu vi uma caixa de cigarro e eu me assustei. Né? Porque está lá, causa morte, tem uma mensagem bem clara. E ainda assim as pessoas compram cigarro. Por quê? Porque existe uma compulsão. E a compulsão é o resultado de escreva aqui, vazio emocional. Existe um vazio emocional. Normalmente as pessoas que começam a fumar, elas começaram a fumar porque elas queriam pertencer. Elas queriam ser vistas por um grupo. Ou seja, antes elas não eram vistas. Elas se sentiam sozinhas, solitárias. Elas não tinham, talvez, a mamãe perto, o papai perto. Elas não tinham o amor, o amparo. Ou seja, o cigarro é como um passaporte para eu entrar numa turma. Entende isso? Eu, por exemplo, eu bebia muito. E por que eu bebia muito? Porque beber álcool era uma maneira de pertencer. Ah, basta então você querer ter força de vontade para parar de beber? Não. Eu precisei tratar a minha causa, que era um vazio emocional que existia, que vinha lá da minha gestação. Entende? Então, quando eu trato a causa, fica muito mais fácil de eu ser, por exemplo, disciplinado para atingir o objetivo. Então, esse vazio emocional, Juliana, é que você precisa tratar com a hipnoterapia. É esse vazio emocional que ainda existe aí, provavelmente, porque conscientemente você sabe os malefícios do cigarro. Você tem filhos, você tenho certeza que você não vai indicar para seus filhos fumarem, né? Você não vai falar, não, pode fumar, filho. Não, você não vai fazer isso, porque você sabe o quanto isso te faz mal. Então, quando eu trato a causa, eu acabo com o sintoma. Tudo bem? Então, nunca é tarde para você ser quem você poderia ter sido. Nunca é tarde para você mudar a sua história. Nunca é tarde para você ter aí uma vida saudável, fisicamente e emocionalmente falando. Você pode ser quem você sempre sonhou em ser. Porém, existem causas que hoje afetam a tua vida e que fazem com que você permaneça no sofrimento. Então, quando a gente fala dessas crises de ansiedade, eu preciso entender que muitas delas têm sim relação com a mãe. Tem sim relação com o que você viveu ou com o que a sua mente interpretou dessa relação com a mãe. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido para você. Raquel Cantarella, seja muito bem-vinda. Aliás, muito obrigado, viu, Raquel? Muito obrigado. Eu tô há dias para te mandar uma mensagem, vou te mandar uma mensagem. Muito obrigado. A Maria Lima Viana também, a Nena Lange, a Ana também por aqui, sejam bem-vindas. A gente falou hoje por que a sua mãe tem a ver com a sua ansiedade, com as crises de ansiedade. E aí, resumindo isso, existe um medo de errar. Um medo de errar. O medo de não fazer certo e a mamãe ficar brava com você. Por isso que a exigência que você teve da sua mãe na infância cria esse medo de errar com culpa. Como foi o caso que eu te contei, né, da minha cliente, da minha paciente de 45 anos, que tinha várias crises de ansiedade, porque ela estava sendo muito exigida no trabalho, naquele momento, e a mente levava ela a quê? A exigência, a bronca que ela levou da mãe porque ela quebrou um prato quando lavava a louça aos 5 anos de idade. Quando eu tratei essa causa, quando eu mudei essa interpretação, com toda certeza, ela pôde o quê? Ela pôde viver de uma maneira saudável, de uma maneira regular, sem essas crises. E quando você vive sem essas crises de ansiedade, a tua qualidade muda em tudo, nas suas decisões e tudo mais. Tudo bem? Bom, amanhã, 8 horas da manhã, estaremos juntos aqui para mais uma live da blindagem emocional e falaremos sobre 4 tipos de pessoas tóxicas que acabam com a autoestima. É sobre isso que a gente fala amanhã em mais uma live da blindagem emocional, 8 horas em ponto. Tá bom? Olha, um lindo dia para você, que você reflita bastante sobre o que a gente conversou aqui e eu te espero amanhã. Tá bom? Grande abraço. Tchau.